Quinteto da semana, sempre lembrando, não é só número. A gente leva em consideração os jogos vencidos na semana, os números, como o cara se portou em quadra, que às vezes o número não é tão grandioso, mas o cara foi fundamental em vitórias, em jogos e tal. Performance de uma maneira geral, assim, não é só o número vazio, beleza? Então, tem hora que o número vai pesar mais, tem hora que as vitórias e a performance do cara nessa vitória vai pesar mais, por aí vai. Vamos embora, vou puxando primeiro aqui então, rapidinho. Nosso primeiro, que seria a nossa da dupla de armadores, Lamelo Ball, que esse aí teve uma semana ruim, uma vitória e 2 derrotas, como time, né? Mas a média dele foi muito boa. 32,3 pontos, 8 assistências e 4,3 rebotes, sendo que um jogo dele foi de 50 pontos e 10 assistências, como a gente falou. É difícil, a gente até trocou esse papo, difícil deixar ele de fora, né, Luca? Bem difícil, porque ele é um cara que, além dos números, a gente vê que o time passa muito por ele, né? Por mais que ele não tenha tido tanto sucesso coletivo nessa semana, mas a gente viu como ele é o termômetro. Quando ele foi mal, por exemplo, contra o Nets, o time até jogou bem. Tremaine jogou bem, Brandon Miller jogou bem, mas perdeu. Então, assim, a gente vê que ele é um termômetro. Contra o Pistons, por exemplo, ele já jogou muito, Brandon Miller jogou muito e aí o time ganhou. Contra o Bucks, ele jogou muito. O Brandon Miller foi bem também, acabou perdendo, mas Sim, competiu, né? E a gente sabe que o sim, time do Hornets, como você já citou antes, é um elenco que tá longe de ser o ideal. Eu já sim. vou passando agora para o segundo, né? Para aproveitar e já puxar também para te ouvir sobre o nosso outro armador, né? Que é o Jaylen Brown. Jaylen Brown, que na semana do Boston Celtics de 3-0, com vitória sobre o Cleveland Cavaliers, né, derrubou a invencibilidade dos Cavs, e com Sim, vitória sobre o Timberwolves também ontem num jogaço de bola, que sim, já destacaram aí no chat. Ele teve 25,6 pontos, 5,6 assistências e 5,3 rebotes. É um pouco daquilo que você falou. Não é aquele cara que explodiu em ponto, ação, quanto o próprio Cavs, ele foi até um pouco talvez mais tímido, mas sim. que jogou muita bola e foi muito consistente, né? É porque o Brown ele tem um fator que ele defende uma monstruosidade também. E se você leva em consideração o jogo, quando você vê o jogo, por exemplo, o Brown ele vai marcar o Donovan Mitchell, ele vai marcar o Garland, ele vai fazer impacto no adversário diretamente, não só no ataque. Então, esses números são números de ataque. O rebote também você bota como defesa, você pegou o rebote. Mas assim, a defesa ela fica muito fora dos números, né? É uma coisa ou outra, pode entrar na estatística muito aprofundada, que aí fica um papo muito nerdola. Mas ele é um cara fundamental dos dois lados da quadra, ele é muito impactante e ele é um cara consistente. Ele não tem aquele volume todo, mas ele é muito consistente. Então, por isso que ele está aqui com certeza merecido. Terceiro, cara, esse não é consistente. Mas quando ele quer jogar, meu Deus do céu, é raro a gente ver ele jogando assim em temporada regular. Jimmy Butler, bota aí na tela, Jimmy Butler teve 2 jogos só na semana, né? 2 jogos na semana, 2 vitórias. Jimmy Butler com 31, aí tá diferente, não é essa média dele não. Que eu botei aqui, tá? Pega aí, Todaro. Mas a média dele é 31 pontos e meio de média, 5,5 assistências e 9,5 rebotes, com aproveitamento de quadra de 65%. Essa foi a semana, 2 jogos, beleza. Mas, como eu falei, Jimmy Butler é um cara que não entrega isso aí em temporada regular normalmente, como a gente fala, né, Luca? Exatamente. Esse é o famoso Jimmy Butler que a gente quer ver toda semana de temporada regular, né? Porque se ele mantém essa média, esse ímpeto, essa vontade de competir na temporada regular, como ele fez nessa amostragem dessa semana, ele era um cara que brigava por MVP, né? Por que não? E ele, tanto que nesses 2 jogos, 2 vitórias do Heat, que a gente sabe que é um time que tropeça muito, que é um time que tem uma campanha, às vezes, próxima ali, vencendo sempre próxima dos 50%, né? Sim, Uma campanha muito mediana. E quando o Butler joga nesse ritmo, ele consegue garantir vitórias pro Miami. Ontem contra o Dallas, a gente viu, o Jimmy Butler jogou muita bola, fez a cesta que levou o jogo para prorrogação, uma enterrada absurda dele, e foi fundamental para o Miami vencer jogos, né? Infelizmente
foi contra o meu time, o Dallas Mavericks, mas já que a gente está falando de jogadores, né, que machucaram aí nossos respectivos times nessa semana, eu já vou passar para o nosso quarto integrante desse quinteto, que é o Franz Wagner, o alemão Franz Wagner do Orlando Magic. Numa semana em que o Magic foi 3-1, já vinha numa sequência muito forte, derrapou ali numa derrota para o Clippers, mas se recuperou, venceu 3 jogos, e o Franz Wagner com a média de 28,2 pontos, 8,12 assistências, 6,5 rebotes e 2,5 roubos de bola. É o que a gente tem falado do Franz Wagner aqui, programa após programa, né? O banqueiro foi para o departamento médico, ele bateu no peito, assumiu a responsa e tá jogando muita bola, hein? Tá jogando muita bola, tá chamando a responsa, como você falou. Teve jogo de 37 pontos, que foi justamente contra o Lakers, que ele meteu um game winner ainda, né? Nesse jogo, uma bola para três lindíssima, um step back e tal, muito bonito mesmo. Tá jogando um bolão. Esse uniforme do Orlando é lindo também, que tá na foto aí, absurdo. Mas quando você perde uma peça fundamental, que é o banqueiro, você ter um cara que chama a responsa e entrega tanto como o Franz Wagner tá fazendo, cara, é lindo. E é novo, né? Cara super novo e tal. Realmente jogando assim um nível altíssimo. Só um ponto ali que o Patrick falou, que ontem o Jimmy bateu 16 lance livre, ninguém reclamou. Se fosse o Shai, tava todo mundo zoando. Te falar um bagulho, Patrick. Não cai nessa pilha, mano. Porque lance livre com lance livre, os caras vão bater, mano. Esse é um comentário bobo, mano. Tipo, os caras falavam isso do Harden, os caras falam isso do Embiid, sabe? Tipo, fala do Yannis, só que o Yannis não acerta tanto, né? Mas, tipo, fala do Anthony Davis, tipo, bate muito lance livre. Mano, mas os caras só são parados na falta, você vai fazer o quê? Ou você faz a falta ou ele vai fazer a cesta. A gente sabe. Não é um demérito dos caras que eles sabem bater lance livre. E eles só são parados na falta. Então, nem liga, mano. É isso aí mesmo. Tem que bater bem lance livre ganha jogo pra caramba. E quem perde lance livre entrega jogo. O Franz Wagner ganhou um jogo do Lakers, porque o Anthony Davis errou os dois lances livres. No lance seguinte, ele mete o game winner. Então, lance livre é fundamental e quem fica puto com lance livre tá na Disney. E para fechar aqui, já que eu citei ele, Giannis Antetokounmpo, né? Giannis Antetokounmpo com mais uma semana. Tava no nosso quinteto passado também, se eu não me engano. Tava no nosso quinteto passado. E tá aí de novo. Giannis com 4 vitórias na semana. 4 vitórias em 4 jogos. 32,5 pontos de média. 7,2 assistências. 10,7 rebotes. Field goal de mais de 60%. Uma aberração da natureza. Não é a besta grega à toa, né? Segue voando o Yannis, né, Luca? Surreal a temporada que o Grego vem fazendo até aqui. Diz muito também sobre o momento do Bucks, né? Porque a gente falou muito do Bucks que começou a temporada numa crise, mas aos poucos, pelas beiradas, foi se ajeitando. Já tem 6 vitórias nos últimos 7 jogos e em todas com o Giannis jogando muita bola. Ele também enquadra naquilo que você falou do Jaylen Brown, né? É um cara que, para além do impacto ofensivo, ainda é um dos melhores defensores da liga, ele que tem prêmio de melhor defensor, e nessa temporada vem atuando muito, com um nível altíssimo também na defesa. A gente, no nosso quinteto aqui, por exemplo, coloca ele de pivô, né, porque a gente já falou desse apego em posições que a gente não anda tendo muito, que a própria NBA hoje em dia não tem, mas enquadra também nos momentos em que o Brook Lopes vai descansar, ele joga como pivô, ou seja, ele defende pivô, ele defende ala, ele defende armador quando precisa, ele defende todo mundo e no ataque não precisa nem falar, né? As médias dele estão aí para provar. Ele é um cara que, além disso tudo, pode fazer um pick and roll, pode fazer uma parede com o Lillard, por exemplo, que é uma jogada que a gente tem visto mais. Então, acho que finalmente essa crescente de Milwaukee está vindo, né? Porque jogar bola, o Yannis está jogando desde o início da temporada, né? Só que agora é bom para ele e para o time, que ele está jogando muito, está tendo muita pontuação, muito Sim. volume e o time está ganhando. Sim, fundamental, perfeito, está sendo fundamental.